Boa noite. Olá! Boa noite, Rosane, tudo bem? Boa noite a todos vocês que estão aí. Boa noite, professor. Queria dizer que é um prazer ter o senhor aqui. Vamos iniciar nossa Ah, live. vamos sim, prazer Inclusão. meu. Eu fiquei muito feliz em receber o convite e olha tudo que vocês fazem. Eu vou usar aqui uma frase que está na mitologia grega, né? Eu sou professor de história, né? Onde vocês tocam, tudo vira ouro. Ah, mas a parceria que conseguimos construir ao longo do tempo, os nossos parceiros também são muito assim, especiais. As pessoas colaboram muito com o nosso trabalho. Exemplo disso é o senhor que está aqui hoje para colaborar com as suas experiências, com o que o senhor tem a dizer hoje à noite, que eu tenho certeza que é de grande relevância. Inclusão e diversidade em tempos de pandemia. Deixa eu mandar um alô aqui para Jucineide, minha prima aí, que mora no Alto Sertão de Alagoas. Um abração, querida. Já está assistindo aí da gente. Esse tema é importante, sabe, Rosane? Muito importante e ele é essencial para os dias atuais, né? Ele é Sim. essencial. Exato, ele é muito importante. A gente precisa discutir muito sobre isso. A gente vive numa sociedade em que parece que todo mundo só se preocupa com o agora e o que está para frente. E poucas pessoas conseguem olhar para trás. E esquece que a construção da nossa sociedade é uma construção histórica, é um processo. E a gente precisa fazer essas relações do passado, do presente, para quem sabe a gente construir um futuro melhor. Muito bem, professor. A questão voltada mais para esses tempos de pandemia, né? Eu acho que a ressignificação dos olhares das pessoas, o momento que estamos vivendo, a questão da inclusão, da importância do outro, né? De trazer o outro para si. O que é que o senhor pensa disso? Olha, essa já começou muito bem, né? Com uma pergunta muito boa. Há uns 20 anos eu conheci a Arísia. A Arísia, ela é do movimento negro, né? De Maceió, uma grande militante. E eu lembro que uma vez ela falou para mim: Edmilson, tem uma pequena diferença entre nós, sabe? Que enquanto as pessoas olham, infelizmente, ainda com muito preconceito e discriminação, e alguns com racismo, para as populações negras do nosso país, quando se olha para a pessoa com deficiência, se olha para eles como se fossem os coitadinhos, aqueles que, sabe, que tem que cuidar como uma boneca de porcelana, que tem que ter cuidado, não pode tocar, não pode fazer isso. Isso criou uma sociedade que está prejudicando muito ainda, sabe, a nossa visão. Eu não vou falar de capacitismo, não, até porque eu vi que vocês têm uma live que é voltada para o capacitismo. Eu gostei muito, Sim. mas eu trouxe uma frase aqui. É uma Tá portuguesa certo? maravilhosa. Aqui, ó. Isso, olha aqui, ó. Frase, tá? Que eu adoro essa frase aqui, é da música Quase Sem Querer, da Legião Urbana, que diz assim, ó: quantas chances desperdicei quando o que eu mais queria era provar para todo mundo que eu não precisava provar nada para ninguém. Então, Rosane, a gente tá aí, sabe? A gente vive nesse mundo em que parece que a gente a todo momento tem que provar para todo mundo que a gente pode, sabe? A todo momento a gente tem que provar para todo mundo que a gente pode fazer alguma coisa, que nós somos capazes, tá? Mas esse é um assunto para uma live que vai ser posterior, que eu vou acompanhar também, mas a gente realmente precisa discutir qual é o nosso papel enquanto pessoa com deficiência, qual é o nosso papel enquanto agentes, certo? E cidadãos. Então a gente precisa olhar para as pessoas com deficiência com um olhar diferenciado, né? Eu lembro que numa live que a gente participou no YouTube, eu fiz uma provocação, né? Quando as pessoas olham para mim, eu, cadeirante, o que elas veem primeiro? Eu ou a minha cadeira de rodas? Isso faz uma diferença enorme. Então a gente precisa aprender, e vou usar uma palavra sua agora, você abriu já aí com uma pergunta que você usou a palavra ressignificar. Então a gente precisa realmente ressignificar
os nossos olhares, ressignificar nossas concepções, para que quando a gente olhe para as pessoas com deficiência, a gente enxergue elas, mas a partir do olhar delas, a gente consiga entendê-las a partir da concepção delas. Porque toda vez que eu olho para o outro com o meu olhar, eu vou encontrar aparências, eu vou ver defeitos, eu vou ser propenso a encontrar aquilo que não existe, sabe? Então a gente precisa realmente voltar a olhar para as pessoas com deficiência com esse olhar de ressignificar. Eu adorei quando você falou isso. Olha, deixa eu dar um alô aqui para o Marcos Cavalcante, um amigo meu, advogado, Gustavo Amorim. Ele é pessoa com deficiência visual, ele é um militante, mora em Maceió, o cara já fez umas 1000 lives só esse ano, tá? O cara é muito bom. Seja bem-vindo, Gustavo, muito feliz em você estar participando aqui. Que bom, professor. Eu nem sei se eu respondi a pergunta, Rosane. Eu conheço você já há algum tempo e tivemos um encontro assim, presencial, e você é alguém que me traz muita paz. Eu gosto muito de ouvir você, ouvir a sua fala. Eu penso que na sua fala, além de você incluir um pouco da teoria em si, você inclui passagens bíblicas da última live que fizemos no YouTube. Eu simplesmente achei genial. Então, para essa noite, você preparou alguma coisa específica? Preparei sim, porque a gente precisa realmente, sabe, eu sou cristão e a nossa sociedade é uma sociedade criada, certo, com olhar cristão, mas ao mesmo tempo a gente percebe que algumas partes de olhares cristãos precisam ser ressignificados também, porque eu tenho visto muita intolerância e a gente precisa fazer, eu acho que uma das coisas que mais me ajuda a entender esse mundo de hoje e a ter tolerância com os nossos dias atuais e com a diversidade, né, que é um tema da nossa live. Quando Cristo estava andando por Jerusalém, pela Palestina, uma mulher ia ser apedrejada. Essa cena, minha nossa, é maravilhosa, triste, mas é impactante. E quando ela ia ser apedrejada, ele fala, olha, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E todo mundo voltou para si e percebeu que não era tão diferente dela. Não é? As pessoas, nós não somos tão diferentes dos outros. E todo mundo baixou a cabeça, saiu calado. Ela, ajoelhada, agradeceu a ele. E ele falou uma coisa que, minha nossa, tem 2000 anos, Rosane, que ele falou isso. E como que isso é difícil de ser colocado em prática? Ele falou para ela, nem eu te condeno. Ele disse isso, nem eu te condeno. Está falando Cristo, não é? Cristo, que todas as religiões cristãs surgiram a partir dele. Cristo, Salvador do mundo, nem eu te condeno. Porque ele não estava olhando para o pecado dela, ele estava olhando para ela enquanto ser humano, enquanto uma prostituta que naquela sociedade, ou infelizmente uma mulher que foi ou viúva ou foi abandonada, mas só encontrava, na maioria das vezes, condições de sobreviver através desse trabalho. Então a gente precisa também encarar a diversidade hoje em dia dessa maneira. Né? Tem tanto espaço para a gente enxergar coisas boas e a gente está vendo tanta intolerância, a gente está vendo tanta recusa com respeito à diversidade. É tão fácil enxergar o outro, é tão fácil aceitar o outro. Eu costumo dizer que quando eu enxergo o outro a partir do olhar do outro, dissipo todo tipo de preconceito, discriminação. Não consegue mais, a gente não dá mais espaço a isso quando você enxerga o outro a partir do outro. Então, esses ensinamentos que têm 2000 anos ainda são tão importantes hoje em dia, são tão necessários. Verdade, professor. A questão do apontar o dedo, né? O julgamento, o preconceito.
Não, às vezes nem só contra a pessoa com deficiência, é contra as pessoas mesmas. Às vezes as pessoas não conhecem o outro e já vem aquele pré-julgamento. Ah, eu não gosto dessa pessoa. Pô, nem começou a menina, vai estar excluindo a menina do grupo social. Você disse tudo. Tipo, é provar um bolo. Provar não, é dizer que o bolo não presta antes de prová-lo. Não é? Mas quando você fala sobre essa questão aí, vou puxar um pouquinho para a questão do preconceito. Em 2000, eu lembro que eu li uma matéria da revista Veja. E a revista Veja, quando citou uma pessoa com deficiência, um cadeirante, a revista Veja falava assim: inválido. Fulano de tal, inválido. E aquilo me incomodou muito. Minha nossa, o que é uma coisa que é inválida? Olha, é uma coisa que perdeu a validade, que não tem mais valor, que não serve para mais nada. Então, para a gente perceber o quanto que nos últimos 20 anos as coisas começaram a mudar, ainda precisa mudar mais? Precisa, Rosane, muito mais. Mas nos últimos 20 anos, sim, já começaram a mudar. Então a gente precisa perceber também que muita coisa está mudando. Mas por que a gente ainda não vê as pessoas com deficiência, que são 15% da população? Por que você, quando tem uma escola que tem 1.000 alunos, você não consegue ver 10 alunos com deficiência nessa escola? E deveriam ter pelo menos 100 ou 150. Por que a gente ainda não consegue ver eles? Por que a gente não consegue ver eles no mercado de trabalho? Por que a gente não consegue ver mais pessoas com deficiência se inserindo na sociedade? Então, os últimos 20 anos aconteceu uma coisa maravilhosa. No plano formal, vou usar essa palavra, né, porque sou formado em Direito também, no plano formal, a lei avançou, minha nossa, uma maravilha. Que o diga a nossa querida Lei Brasileira de Inclusão, né, a LBI, 13.146/2015, eu acho que é 146, barra 2015. Uma lei maravilhosa, com avanços espetaculares. Mas esses avanços se refletiram na inserção, na inclusão da pessoa com deficiência na sociedade, ou a gente ainda anda a passos de tartaruga? Então, essa pergunta, ela precisa ser dita ainda, a gente precisa discutir muito ainda sobre isso. Deixa eu falar uma coisa aqui, uma pessoa aqui, Ivan Gonçalves, escreveu assim, ó: quando é só um fator que leva ao preconceito ou à discriminação. Ruim é quando há vários fatores que são carregados de estereótipos. Muito bem colocado mesmo, sabe? Muito bem colocado mesmo. Uma pergunta aí, uma afirmação para a gente até discorrer sobre várias teorias aí, viu, Ivan Gonçalves? Porque realmente, e a nossa sociedade é uma sociedade cheia de estereótipos, né? Quando eu dou aula de história no ensino médio e apresento aos alunos, Rosane, a sociedade grega, a gente vai se deparar com uma sociedade que vai, depois de 2.500 anos, vai nos deixar como herança uma coisa que é boa, mas ao mesmo tempo é ruim. Tem uma frase que é de Platão, que ele dizia assim: tudo o que é belo é bom. E a nossa sociedade foi pautada naquilo que é belo, no modelo. Então, se você não se encaixa no modelo, se você não é sarado, se você não é tanquinho, se você não tem, se você, sabe, não faz academia, se você não se enquadra naquele modelo, naquele estereótipo de beleza brasileira ou americano, que a gente está vendo aí sendo disseminado, você dificilmente ou vai ser visto como bonito ou belo, ou, talvez o mais triste, não vai se ver enquanto belo, enquanto perfeito, enquanto lindo. Então a gente precisa discutir sobre isso. Tem mais uma questão, né? Vamos ver? Leia aí pra gente. A UFAL já está acessível. Eu tentei estudar e não consegui devido à falta de acessibilidade. Hoje em dia, a maioria do meu tempo
já fizeram mestrado e eu não consegui resolver meu caso na instituição. Inclusive, Olha, é tive complicado. que especializar, mas nem assim resolveram. Tá vendo? Como é complicado isso. Eu me formei em Direito aqui em Palmeira dos Índios, na Faculdade Sesmac do Sertão, e no dia da inauguração do novo prédio, não tinha uma rampa da rua para o prédio. Não tinha uma rampa sequer da rua para o prédio. E aí eu comecei a fazer vários movimentos para fazer com que eles percebessem que acessibilidade não é pedir licença. Não é. Acessibilidade é o ir e vir sem nenhum obstáculo, sem nenhum óbice. É você ter acesso livre e restrito, sem nenhum problema. Quando é, Rosane, Ivan Gonçalves que está falando aí, quando é que a falta de acessibilidade é uma questão? É quando ela não existe. Se existisse acessibilidade, Van já teria terminado, já teria feito mestrado ou doutorado. Então, você que tem acesso à universidade, está passando por isso, imagine uma criança que mora aqui no interior. Eu vou falar da minha realidade, porque é diferente da realidade da capital. Pode ser diferente, né? Não quero generalizar. Mas uma criança que em casa, primeiro, ela não tem cadeira de rodas, as políticas assistivas, a gente vê uma dificuldade enorme das pessoas ainda conseguir uma cadeira de rodas, e é gratuito, é uma política assistiva do governo federal, é para todo mundo, é gratuito, a cadeira vem já na medida da pessoa, seja criança, seja adolescente, adulto ou idoso, até cadeira elétrica que custa o quê? 10, 15 mil reais e vem gratuitamente. Então, não tem uma cadeira de rodas. Quando tem a cadeira de rodas, a rua não tem acessibilidade. Quando tem a cadeira de rodas e acessibilidade na rua, não tem um transporte. Quando tem essas três coisas, chega na escola, ou falta rampa, ou banheiro, ou falta intérprete, o piso tátil. Então, a gente percebe que tem uma coisa que está muito ainda arraigada dentro da nossa sociedade, que é a famosa inclusão excludente. Coloca rampa e banheiro, mas não tem intérprete, não tem mobiliário. Coloca rampa, banheiro, mobiliário, mas está faltando piso tátil. Olha, quando eu falo em acessibilidade, não é só para eu, pessoa cadeirante. Se a gente for pensar de uma maneira bem ampla, a ideia do desenho universal seria que melhor se encaixa aí. Porque com o desenho universal, gestantes, idosos, pessoa com dificuldade de locomoção, cadeirantes, pessoas amputadas, as pessoas com deficiência visual, a sinalização sonora para elas, né? Então, o desenho universal contemplaria todos esses aspectos. E aí, já não seria mais uma questão. Então, se a gente quer acabar com a questão da falta de acessibilidade, a gente tem que colocar em prática o que está na lei. Eu acho que é um grande gargalo hoje, é nós colocarmos em prática tudo que na lei está tão bonito, mas ainda não está, sabe? Ainda não é uma realidade. A gente precisa mudar isso, Rosane, Ivan. E muito obrigado, Ivan Gonçalves, por suas colocações. Muito bem colocado. Eu queria falar um pouco da acessibilidade na UFAL, porque eu também sofro na pele. Eu sou monitora da professora Dolores e, por vezes, ela pede que eu leve a cadeira dela para locais da universidade, no qual eu tenho que ir utilizando a cadeira, porque é uma cadeira motorizada. E é complicado, viu? A cadeira anda até rápido. Mas tem lugares que você tem que ir realmente devagar, porque senão você cai, você vira, tem cada buraco enorme. E o interessante é que você só se dá conta dessas questões quando você usa uma cadeira de rodas. Quando você senta na cadeira para andar.
E por mais que seja motorizada, é uma cadeira de rodas. E um buraco é um obstáculo, é uma barreira lá construída que impede a locomoção de uma pessoa que precisa utilizar a cadeira de rodas. E na sua fala, professor, o senhor colocou da disponibilidade de cadeiras motorizadas para pessoas com deficiência pelo governo. Veja, temos um integrante do nosso grupo de pesquisa que ganhou uma cadeira dessa do governo. Só que a cadeira tem mais de 100 quilos e não desmonta. Essas cadeiras que o governo dá, elas não desmontam. Por exemplo, como é que você vai colocar uma cadeira com mais de 100 quilos na mala de um carro? No carro. Não tem como. Não desmonta. Só dá para ele usar dentro de casa. É paradoxal. Tá aí o paradoxo. O governo dá os meios, mas inútil. Porque quando ele vai sair, ele tem que usar a cadeira dele, mas não é o mesmo. Você A da profa desmonta. Veja, a gente desmonta a cadeira inteira para colocar na mala do carro. A outra menina que vai, tem que ser 2 pessoas para pegar a parte do motor da cadeira, porque é muito pesado. E eu cansei de machucar o dedo, colocando a cadeira na mala do carro, machucando mesmo, arrancando pedacinho. Imagina uma cadeira com mais de 100 quilos que não desmonta. O que adianta o governo dar? Não serve para nada, só para se locomover dentro de casa. O interessante é poder sair. Isso, exatamente. Então, a gente precisa saber, por exemplo, utilidade, né? Sim. Eu não vou falar do utilitarismo, não. Tá bem? Isso é uma teoria que deixa um pouquinho de lado aí, mas vamos falar de utilidade. Tem uma história que eu adoro, tá ali no Pequeno Príncipe. Acho que é quando ele chega ao 3º planeta, antes dele chegar na Terra, né? Ele encontra um cara que está contando as estrelas. E o cara está contando 6 bilhões, 500 e não sei quantos milhões. E o Pequeno Príncipe chega lá e atrapalha ele. Não me atrapalhe não, que eu estou contando as estrelas. E o Pequeno Príncipe faz uma pergunta, né? Mas, antes disso, eu e Yuri Sheik. Acessibilidade em Palmeira é horrível, não só em Palmeira, viu? Um abraço para você. Até em Brasília, já morei em Brasília, eu vou a Brasília quase sempre, e lá, a capital do Brasil, tem sérios problemas também de acessibilidade. Então, o Pequeno Príncipe vai e faz uma pergunta: por que o senhor conta as estrelas? Ele diz: elas são minhas. Eu sou dono delas. E ele fala uma coisa que é maravilhosa: mas o que o senhor faz com elas? Ele diz: nada, elas só são minhas. E aí ele lembra e fala para o homem: eu tenho uma rosa, eu tenho baobás no meu asteroide, o B612, eu cuido deles todos os dias, eu sou útil para eles e eles são úteis para mim, porque me dão sombra, me dão beleza, o aroma da rosa, né, que é a grande paixão dele. Rosa perfume. Mas e o Senhor? Isso, e o Senhor? Em que o Senhor é útil às estrelas? O homem vê aquilo, baixa a cabeça e não responde nada. Então, falta muito disso, sabe, Rosane? Dar utilidade às coisas. Tudo bem, uma cadeira elétrica é interessante. Se você, sabe, mora no local e quer ir sempre para um local e voltar, tá bem? Sem precisar sair da cadeira de rodas. Mas se você vai fazer uma viagem, isso inviabiliza. Se você vai tentar fazer alguma outra coisa, isso não dá. Então a gente realmente precisa trabalhar de uma maneira que a lei brasileira de inclusão, sabe, ela eu acho que ela é muito vanguarda nisso. Nos primeiros artigos ela fala uma coisa bem interessante, que é uma das missões da LBI, né, da Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, é romper, fala de 5 barreiras, mas eu quero falar das 2 primeiras. As barreiras arquitetônicas, que são as barreiras físicas. Sim. E barreiras atitudinais. Sim. Então, essa barreira atitudinal, minha nossa, ela precisa realmente ser rompida. E a gente percebe que as barreiras... Sim, as barreiras arquitetônicas estão sendo rompidas aos poucos. Né? A gente precisa lidar com essas questões, porque até um tempo atrás se pensava que, não, é só logradouros, vias públicas ou prédios públicos que têm que ser adaptados. Gente, não é. A Lei Brasileira de Inclusão trouxe uma coisa nova.
Ela diz assim, certo? Qualquer edifício ou prédio de uso coletivo, seja privado ou público, mas é uso coletivo, tem que ser adaptado. Então uma loja precisa ter adaptações, uma clínica precisa oferecer essas acessibilidades. Então tem que esquecer a ideia que são só espaços públicos. Se o espaço é privado, mas ele é de uso coletivo, ele é obrigado a ter acessibilidade. Então a gente precisa ainda trabalhar com isso, né? Qual a utilidade das coisas que eu estou colocando aqui e como romper essas barreiras atitudinais. Porque as arquitetônicas ainda está devagar, Rosane, a gente sabe disso. Você acabou de falar da UFAL, a Universidade Federal de Alagoas, que deveria ser o grande exemplo aí sobre acessibilidade e que falta ainda acessibilidade. E falta muito. Tem muita coisa. Por exemplo, no espaço todinho da UFAL, pelo menos tem um tempo que eu fui na UFAL, mas eu não lembro de ter visto nenhum espaço o piso tátil, que é para pessoa com deficiência visual. Eu não sei se hoje tem piso tátil na UFAL, mas eu lembro que quando eu fui há uns anos atrás não tinha. Então, é preciso realmente mudar isso, para que essa barreira atitudinal, ela não seja um problema também institucional. A gente precisa quebrar isso também. A gente acha que as barreiras atitudinais, Rosane, são só com respeito a pessoas, não é? Ao particular, sabe? A pessoa que vê que está ainda muito cheia ou de preconceito ou da ideia de capacitismo e que isso vai impedir, a atitude dela vai impedir que você ou faça alguma coisa ou você tenha capacidade de fazer alguma coisa. Não, a gente precisa perceber que as barreiras atitudinais são também institucionais, infelizmente. Nossas instituições estão cheias de barreiras arquitetônicas e atitudinais. Eu penso que é tão importante essa questão da barreira atitudinal. Professora Dolores, nos brilhantando com a sua presença, um cheiro. Beijo, linda, mestra, doutora. Olha, o que eu aprendi, o que eu aprendi e aprendo com Dolores é uma maravilha, sério. É um deleite. Estivemos hoje à tarde na banca de qualificação de uma querida amiga, de uma mestranda do nosso grupo, muito amiga minha, assim. Foi muito especial hoje à tarde. Vamos voltar ao assunto da barreira atitudinal. Eu penso que esse assunto tem que ser discutido muito, porque não adianta você estar num espaço sem barreiras arquitetônicas, onde você pode se locomover e as pessoas que estão lá não te enxergam. Só quem já foi invisibilizado dentro de um espaço cheio de pessoas, sabe os danos emocionais que isso causa, porque é terrível você ser invisibilizado por um grupo de pessoas. Você está ali, mas ninguém enxerga. Você quer falar com as pessoas, mas as pessoas lhe dão as costas. O que é receber as costas de alguém? Isso é um trauma. Eu lembro até hoje, uma vez que eu recebi. Eu tenho um ódio quando eu lembro disso. Mas, Rosane, antes de entrar nessa sua questão, que é extremamente importante, a Jussiane, ela fala uma coisa bem importante aqui, certo? São colocações extremamente importantes. Quase nenhum município no Brasil tem, de fato, políticas públicas voltadas para a acessibilidade, apesar de fazer parte do escopo da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Olha que ironia, né? Que coisa triste. Isso, a Lei de Diretrizes Orçamentárias contempla travada, tá tudo ok. Deu uma travada aqui. E aqui também. Voltou, né? Pronto, deixa eu entrar aí no que tu falou sobre invisibilidade. Eu lembro que um tempo atrás eu assisti uma matéria no Fantástico
em que as pessoas iam para um shopping e não conseguiam via todo mundo, mas ninguém conseguia, né, ver no shopping as pessoas que fazem a limpeza, as pessoas que limpam o chão, as mesas. E aí a gente percebe o quanto que nós precisamos melhorar isso. Agora, quando a gente passa para a questão da pessoa com deficiência, isso é potencializado. Para a questão, sabe, da questão de nós, pessoas com deficiência, além de não enxergar, quando enxergam, vão enxergar de uma maneira que, na maioria das vezes, não é boa. Não são todos que não enxergam, por favor, pessoal. Por favor. Porque aqui em casa me enxergam tanto que esquece que eu sou pessoa com deficiência. A professora Dolores fala isso. Exato. Às vezes tem uma coisa que é bem alta, né? Opa, peraí. Volta aqui, pega ali para mim, por favor. Sabe? Isso é bom. A gente conquistou isso. Isso é muito bom. Mas eu lembro que por várias vezes aqui na minha cidade, algumas pessoas me pararam na rua, até empresários, e vieram me dar esmola. Foi. Abriram a carteira, passaram a nota de 100, 50, 20, 10, 5, 2 reais. Na época tinha um de R$1 e veio me dar uma nota de R$1. É assim, foi uma situação complicada. Eu disse, não, senhor, eu não preciso. Não, tome é para você. Não, senhor, eu sou professor. Eu ganho meu dinheiro, eu não preciso. E ele ficou meio que chocado. E por quê? Porque quando eu era adolescente, quando era que eu via uma pessoa com deficiência na minha cidade? Eu via na feira pedindo esmola. Era essa, exato, então era essa a visão que a gente tinha. Era essa a realidade que eu vivenciei enquanto adolescente e na minha infância. Cansei de ver pessoas com deficiência no chão, numa cadeira quebrada, pedindo esmola, pedindo ajuda às pessoas. E quando eu fiquei sem andar, aos 17 anos, em 1994, algumas pessoas vieram me dar esmola. Eu não deixei isso me afetar. Foi uma coisa que chocou, mas eu não deixei isso me afetar. Por quê? Porque eu acho que eu percebi desde cedo que a ignorância nem sempre é culpa das pessoas. Eu sou ignorante em alguma coisa, eu não sei de tudo. E eu estava numa época em que as leis estavam começando a ser lembradas e a serem, sabe, assim, cada vez mais usadas e se começou a dizer, olha, é preciso fazer isso, é preciso mexer nisso, é preciso colocar rampa. E a gente está em 2021, a gente está vendo que quase todo mundo já sabe que tem que ter rampa, tem que ter acessibilidade, mas ainda emperra nesse olhar. Sim. Exatamente. Emperra ou nas barreiras atitudinais, ou emperram, Rosane, no olhar do outro. Por que eu tenho que falar isso? Isso é uma coisa minha. O Jerônimo, da ADEFAL, chegou a ser deputado federal aqui em Alagoas, falecido, infelizmente. Eu aprendi uma coisa com ele que eu nunca esqueci. Ele dizia, Edmilson, para saber o que é melhor para uma pessoa de cadeira de rodas, só uma pessoa de cadeira de rodas. Para saber o que é melhor para uma pessoa que tem deficiência visual, ou auditiva, ou intelectual, tem que sentir na pele. Isso não impede que você não saiba também, porque você vivencia isso. Esse é o barato, sabe? Isso não impede que muitas mães não sintam na pele o que o filho está passando, não, certo? Não quero generalizar também, não. Mas eu acho que a gente precisa, nesse momento, trabalhar uma coisa que eu tenho falado muito. Nada para nós, sem nós. Nada para a pessoa com deficiência, sem a participação da pessoa com deficiência. Nada para as pessoas com deficiência sem a discussão por parte de nós, pessoas com deficiência. Aqui em Palmeira dos Índios, eu vejo que quando se trata da questão de políticas de
de acessibilidade, não chamam as pessoas com deficiência para discutir sobre isso. É como você ter uma associação ou um movimento negro, mas quem está na cabeça são pessoas brancas. Então, por mais que ela tenha boa vontade, por mais que essa pessoa queira ajudar, ela não tem a vivência. Verdade. E a gente precisa, a gente precisa oportunizar, as pessoas que têm a vivência. A gente precisa fazer com que as pessoas com deficiência comecem a sair cada vez mais de casa e assumam, levantem a bandeira da militância, a bandeira da acessibilidade, a bandeira da inclusão, a bandeira, vou usar aqui uma fala que eu amo da professora Dolores, da empatia, certo? Não aquela empatia, né, aquele conceito que eu tinha de se colocar no lugar do outro, mas um conceito que eu aprendi com ela, de ver o outro, enxergar o outro enquanto legítimo ou legítima. Como Esse é a nossa... Exatamente. Isso chega a me arrepio quando eu falo isso. Uma das coisas mais fantásticas que eu aprendi nos últimos anos. Então a gente precisa, e quando a gente enxergar o outro ou a outra enquanto legítimo, ele não vai ser invisível. Isso vai fazer toda a diferença. Verdade. Eu vou colocar aqui uma colocação do Van Gogh Save, porque eu achei engraçado. Ele colocou esmola, kkkk. Já passei muito por isso. Quando vou à orla da marítima, sempre tentam me dar esmola. Eu acho que nossa! Depende, mas se for em dólar, né, Van? Ô, Van, me chama. Não, peraí. Isso. Eu vou ficar ali na Ponta Verde. Se for em dólar, olha. Sério. Eu vou até de óculos escuros, colocar a bandejinha, né? Tô brincando, gente. Gente, é uma brincadeira, mas isso é o preconceito das pessoas, que acham que a pessoa não tem capacidade de adquirir o seu... conquistar, né? A vida. Pode colocar, Bruno. Eu não podia perder essa piada. Por isso que vai ser tão importante, Rosane, a live que vocês vão fazer, acho que é próxima semana, né? Sobre o capacitismo, né? Sim. É interessante, é complicado mesmo, né? A pessoa vê a pessoa de cadeira de rodas, e um exemplo que eu estava até... lembrei agora esse exemplo. Eu estava melancólica esses dias, aí eu decidi, não vou ficar triste. Eu me recuso a ficar triste, vou ficar feliz. E para ficar feliz, eu fui assistir o Alto da Compadecida. É interessante porque quando o cangaceiro está na porta da igreja pedindo dinheiro, que vai pedir ao coronel, o coronel diz o seguinte... vá trabalhar, uma coisa assim. Aí ele diz, não posso não, porque eu sou cego de um olho. E o que é que ele responde? Então fure os dois e vá pedir na feira. Vai cantar na feira para pedir, né? É aquilo como se a pessoa com deficiência não tivesse outra alternativa além de ir pedir. É tão forte isso na sociedade, né? Que vem... como o senhor mesmo colocou, os incapacitados. Na realidade, não. São pessoas capazes de construir o seu caminho, capazes de construir a sua vida. E aí eu queria discorrer um pouquinho sobre isso. Agora que você falou, tocou na questão de capacidade, um amigo meu, o André, né, é uma pena que ele parou de sair mais, mas ele dizia uma coisa: nós não queremos privilégios, nós só queremos as mesmas oportunidades. Olha, professor... Eu amo a minha orientadora, pega a pessoa do mundo. Pois é. Querida, me dá isso em euros, minha nossa. Em Portugal, em euros. A professora Dolores é ótima. Perfeito. Eu sei que ela deu uma boa resposta na hora, porque ela é danada, como diz o Iveson, meu colega. Mas é isso mesmo. Mas eu acho, eu tenho ficado preocupado ultimamente, Rosane, e vocês que estão nos assistindo aí, é que a sociedade está mudando, tá.
as estruturas, as barreiras arquitetônicas estão sendo rompidas? Estão. Passos de tartaruga, sim. Mas alguma coisa está mudando. Pelo menos na ideia, todo mundo já colocou na cabeça que precisa de acessibilidade. Você chega num local, você chega já num shopping ou chega num banco, dificilmente a pessoa com deficiência vai esperar horas e horas para ser atendido. Ainda acontece? Acontece, infelizmente. Mas muita coisa está mudando. Sim. A grande pergunta minha é, a pessoa com deficiência está mudando? Sério, isso está começando a me incomodar, porque há 26 anos que eu sou cadeirante aqui em Palmeira dos Índios, e olha, minha nossa, machuca falar isso. Eu não sei se é porque é interior, sabe, Rosane? Mas parece que só tem eu. Parece que só tem eu. Exato. E eu sinto que se tivessem mais pessoas, se mais pessoas fossem para as ruas, se mais pessoas lutassem, se mais pessoas buscassem. Eu concorri a uma vaga na Prefeitura de Palmeira dos Índios esse ano, ficamos em segundo lugar, não ganhamos as eleições, mas eu lembro que eu tirei uma foto no cartão postal daqui da cidade, que é o Cristo Redentor. Fica no alto da cidade, na Serra do Goiti, e foi reformada há pouco mais de 1 ano e meio, acho que uns 2 anos. As obras custaram mais de R$1 milhão, mas não tem uma rampa. Na minha foto lá, exatamente, não tem uma rampa para calçada, para ter o acesso aos espaços que tão caro foram construídos. Então, é triste ter que falar sobre isso, mas dificilmente alguma coisa vai mudar quando não tem alguém com deficiência lá para lutar. Dificilmente. Dificilmente alguma coisa muda sem ter representatividade, sem ter diversidade, que é tão importante hoje em dia. Então a gente precisa muito lutar por isso, Rosane. Verdade. A questão das lutas mesmo. É tudo sobre nós e para nós, conosco. Uma frase colocada pela professora Dolores. Tem que ter luta, tem que ter movimento, porque dependemos já das políticas públicas. Nada vem de graça. Eles não nos dão direitos de graça. Eles não são bonzinhos para nos dar o que nós precisamos. Nós temos que ir atrás, nós temos que exigir, porque está na lei. Eu gosto da professora Dolores porque você andando com ela, ela diz, tira uma foto desse buraco. Eu acho isso máximo. Porque ela está ali lutando pelo espaço dela. Ela tem o direito ali. Tira uma foto. Então tira uma foto desses buracos aí para mim. Ela falou uma coisa agora que eu adorei. Eu vi agora que ela colocou uma frase aí, nos apropriemos de quê? Do discurso, né? Foi isso que ela colocou agora? Não, tem uma frasezinha que ela falou aí. Nos apropriemos do nosso discurso. Isso, professora, me permita, um amigo meu acabou de entrar em mestre em História, professor Luan Moraes, que foi aluno aí na UFAL, certo? Ele é um colega nosso aqui da cidade também, eu acho que ele viu o quanto que a FAO precisa também de acessibilidade. Quero ler aqui uma pequena frasezinha do Michel Foucault, na ordem do discurso. E ele diz assim, professora, em homenagem a você, viu? Você soltou a frase aí, eu na hora, poxa, vocês estão vendo que eu só tenho um livro aqui no meu quarto, né? Podem ver, sou apaixonado por livros. Morri de inveja agora. Eu leio todos os dias. E quando ela falou isso, nos apropriemos do discurso, olha o que Foucault fala, certo? Ele falou isso há quase 50 anos, né? Quando ele falou sobre o famoso A Ordem do Discurso, e ele diz assim, o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de dominação. Isso é fantástico. Olha, o discurso não é só o que traduz a luta ou um sistema de dominação, não. Mas é também aquilo pelo que se luta, o poder do qual nos queremos apoderar. Isso. O
o poder do qual nos queremos apoderar. Ou seja, o discurso é a ferramenta que todos nos empoderar dele. A gente precisa realmente pegar o discurso, a gente precisa usar o discurso, a gente precisa não só ter o discurso, mas nos apropriarmos dele. E a partir do momento que nós nos apropriarmos, nos empoderarmos desse discurso, quando ele fizer parte da nossa vida, aí não vai ser só mais eu aqui na minha cidade. Que frase maravilhosa, professora Dolores, que você colocou aí. Me veio à mente logo isso e eu senti que precisava falar. Professor Edmilson, estamos nos nossos minutos finais. Eu gostaria que você fizesse as suas últimas colocações. Ai, fazer as últimas colocações. Primeiro, a gente realmente precisa voltar mais os nossos olhares. A gente precisa... já que eu falei do Pequeno Príncipe, eu acho que tem uma historinha nele também que eu não falei naquela live que a gente fez no YouTube. Antes dele chegar na Terra, ele passa por uns 5 planetas. Eu acho que é o segundo planeta, ou é o quarto, eu sou péssimo aí para saber a ordem. Ele encontra um rapaz, um homem, que está super apressado. Olha que barato. O cara está correndo. E aí o Pequeno Príncipe, como nós, como eu, você, como a professora Dolores e tantas outras pessoas que são inquietas. Nós somos inquietos. Isso é fantástico. Ele não perde a oportunidade e pergunta: Senhor, por que você está tão apressado? E aí ele diz: eu acabei de inventar a pílula de água. E sai correndo. O Pequeno Príncipe vai lá e corre atrás dele. Eita, sim, mas para que serve? Ele disse: olha, em vez de eu andar até uma fonte para tomar água, agora eu só preciso de uma pílula e vou passar uma semana sem precisar tomar água. Toma a pílula e vou passar uma semana sem tomar água. E sai correndo, que ele está apressado. Na verdade, esse cara, ele simboliza a sociedade moderna, né? Que só anda para frente, que não consegue enxergar mais nada do lado, não é? E que representa muito bem o estresse e a loucura e a correria dos dias atuais. E aí o Pequeno Príncipe ainda faz uma outra pergunta a ele. Mas o que o senhor ganha com isso? Aí ele disse: olha, eu ganho 56 minutos por semana, que é o tempo de eu andar até uma fonte para tomar água. E aí, antes dele ir, o Pequeno Príncipe faz a última pergunta: e o senhor faz o que com esses 56 minutos? Que eles sobram toda semana. O homem olha assim para um lado, para o outro e diz: sei lá, nada. E volta para o caminho dele e continua correndo. O Pequeno Príncipe, quando ouve isso, sai andando e pensando com ele mesmo: se eu tivesse 56 minutos sobrando toda semana, eu gastaria eles andando bem devagarinho até uma fonte para tomar água. A gente precisa, Rosane, parar um pouco para sentir a beleza, para enxergar, para sentir, para ver, para se deixar enxergar também. E essa nossa vida, ela nos tira isso. E se a gente não tiver cuidado, nem a gente vai conseguir enxergar o outro, nem o outro vai enxergar a gente. E a gente vai andar como louco, só olhando para frente. E vai deixar de perceber a beleza de andar até uma fonte para tomar água. Ou a beleza de conversar por 1 hora com você, com as pessoas. Era isso que eu queria deixar para vocês. É tão importante vermos o outro. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação. Eu gosto muito sempre da sua fala, ouvir o Senhor. É muito bom, realmente traz uma paz. O Senhor é de uma sabedoria incrível, de uma propriedade, sabe muito bem de onde está falando. E é importante essa questão do tempo, do enxergar o outro, porque a gente vê hoje relacionamentos à distância. Ou então relacionamentos de redes sociais, onde as pessoas não se comunicam.
tem aquela famosa compartilhar em direta, né? Eu odeio isso, eu acho tão de uma criancice, de uma imaturidade, mas é geral, é a sociedade inteira também, dessas indiretas dos status. Você sabe o estado emocional da pessoa pelos status dela. Se ela foi traída pelo namorado, ela vai postar indireta de traição. Pois é. Ela está apaixonada, são músicas românticas, a letra da música vai... Eu acho isso que pena, né? que pena, não é legal você chegar para a pessoa e falar: olha, eu estou sentindo isso está me incomodando, ou isso está me deixando feliz, ou como é que diz? Estou apaixonada, né? Me dá um abraço, me dá um abraço, me dá um cheiro, me dá um beijo, sabe? Eu acho tão legal falar. E eu acho tão esquisito eu abrir essa status, essas bolinhas que as pessoas compartilham, e ali está o estado emocional da pessoa todo. Você vai abrir o meu, é uma confusão de coisas, de memes, de músicas, de coisas que eu passo o dia inteiro compartilhando besteiras. Não, assim, gente, não é nada a ver com nada. É só uma confusão minha, que eu vejo uma coisa legal, já tá lá. Tem umas 100 coisas, mas são coisas aleatórias que eu encontro quando eu tô navegando na internet, enfim. Mas você vê, 99,9% que eu sigo na minha rede social, você consegue descobrir o estado emocional da pessoa pela bolinha. É uma pena, né? Exato. E que a gente possa mudar isso, certo? Um abraço, professora. Isso, que vai entrar numa nova banca agora, uma outra banca. Um abraço, Rosane. Foi maravilhoso conversar contigo. Pessoal, e o pessoal que assistiu, estou à disposição de vocês. Eu vou deixar esse vídeo, eu vou resgatar ele e vou colocar também no meu IGTV. Vai ficar lá, vou colocar também no meu canal, certo? Do YouTube. E estou aqui, certo? Estou aqui. Prazer compartilhar essa noite com o senhor, professor. Muito obrigada pela presença. Um abraço. Um abraço.